Tem gente que sair e Então voltar. tá, então 10, senão a gente atrasa demais, né? No momento, nós estamos exatamente com 74 pessoas logadas, portanto, a partir da próxima, nós já passamos a aceitar os próximos inscritos pelo streaming, que vai estar aberto, né, publicamente no endereço que já foi disponibilizado no início aqui do chat. Então, para aqueles que estão logados nesta sala e que, por um acaso, tenham colegas ou alguma pessoa que gostaria de acompanhar, basta mandar o link que está aqui no comecinho do chat que o Felipe enviou e acredito que o Thiago e o Felipe reencaminham para vocês, para podermos ter a máxima de participação possível. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Meu nome é Maria Cristina Velar, eu sou professora aqui na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e uma das coordenadoras desse grupo, o SIG Farmaco. Junto comigo estão aqui também o professor Emiliano Barreto, da UFAL, a professora Roseli Godinho, da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, o professor Paulo Guedini, da Universidade Federal de Goiás, e o próprio professor François Noel, que é da UFRJ, e nós 5 somos deste grupo de coordenação do SIG Farmaco. Então, para aqueles que estão entrando pela primeira vez, então, o nosso SIG Farmaco é um grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica, e ele está dentro, nós já temos atividades ao longo de quase 2 anos e meio agora, e nós utilizamos a oportunidade que é apoiada pelo Ministério, pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, de usar uma estrutura de vídeo webconferência da Rede Universitária de Telemedicina, a Rede RUT, MCT, que é para apoiar, que apoia ações direcionadas a ensino, educação e colaboração, né, reduzindo, então, distâncias geográficas e integrando essas ações tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, no próximo slide, François, por favor. Esse é o nosso mapa, então esse grupo, como eu falei, a gente já vem há um tempo se reunindo. Atualmente nós estamos integrando nossas ações, que são reuniões mensais. Nós integramos instituições no momento, 17 instituições no Brasil, que estão listadas, e vou dar o destaque na data de hoje, que a 17ª instituição é a USP, uma vez que todas as outras instituições listadas, nós nos reunimos mensalmente nas nossas salas de telemedicina, que estão disponíveis nas nossas instituições, mas, no entanto, devido à situação da pandemia que temos hoje, essas salas elas não estão disponíveis, né, para as reuniões presenciais. Então, nós temos aqui a nossa primeira reunião SIG Farmaco, que está sendo encaminhada totalmente no ambiente da web conference. Então, temos colegas da USP que estão integrando pela primeira vez nessa atividade. Portanto, esse é o mapa, e para aqueles que querem ficar, já tem os links aí dos nossos Gmails, e vou destacar que essa atividade, ela tem, além das atividades entre as instituições, que nós fazemos as colaborações, ela tem o apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, que, inclusive, eu gostaria de pontuar que dentro dessa sessão está tendo a representação do atual presidente, que é o professor André Pupo, que é da Unesp Botucatu. Próximo, François, por favor. Então, na sessão de hoje, nós estamos respondendo, é uma sessão extraordinária que está adicional ao nosso calendário anual de 2020, e justamente respondendo à portaria 1153 de 2020 do Ministério da Saúde, que integrou, então, a RNP, a Rede Nacional, no combate ao Covid. E justamente essa portaria, ela priorizou disponibilizar mais esse espaço da web conference, o streaming público, para apoiar que, neste momento, nós da academia, da parte clínica,
a parte assistencial, a parte sanitária, todos os profissionais que tenham como tema o combate ao Covid-19 possam ter uma forma de rapidamente se reunir e fazer as discussões e encaminhar isso ao público e aos colegas, né? Então, dentro desse momento, eu gostaria de aqui fazer o nosso agradecimento a toda a equipe da Rede RUT e RNP que está permitindo que nós possamos ter esse espaço da web conference, em particular Paulo Lopes, o professor Messina, que tem sido fantásticos e nos sempre foram, né, de dar o apoio para a criação desses SIGs e permitir que a gente tenha essas reuniões, mas em particular por estarem os esforços sendo feitos para que nós possamos ter essa infraestrutura neste momento, e também agradecer o apoio técnico do Tiago, Luan, e aqui mais particularmente na Escola Paulista, a Tatiana e o Felipe, que nos têm dado um apoio técnico, e aqui nesta sessão, Tiago e Felipe, que estão nos acompanhando. Então, dentro dessa vertente da sessão extraordinária, a gente colocou esse tema farmacologia terapêutica experimental e Covid-19. Então, no próximo slide, François, por favor, só para garantir que a gente possa ter uma boa sessão, lembrar que todos devem manter sempre os microfones fechados, né? E as perguntas ou comentários, eles podem vir pelo chat que está do lado esquerdo dessa plataforma que vocês estão logados. No momento devido vai ter um momento do debate e aí nós vamos guiar como é que essas perguntas podem vir. Próximo, François. Como é que nós vamos estruturar, então, essa sessão? Os palestrantes, eles vão ter um tempo que nós estamos estimando de uns 40 minutos para apresentar a temática. Logo após, nós estamos estimando um tempo de 30 minutos para aí poder debater com a audiência, né, com os participantes. Ao final, nós vamos ter uma revisão da nossa agenda SIG Farmaco 2020, onde nós vamos relembrar quais são as nossas próximas sessões e, dependendo das discussões daqui, guiar para possíveis temáticas dentro de Covid que possam ser sugeridas para sessões adicionais a serem planejadas. E aí nós vamos pedir que ao final desta participação, apesar de que está aberto o tempo todo, que todos lembrem de fazer o registro da participação. No próximo, François, esse registro é o seguinte, existe esse link que vocês estão vendo aí, www.rutrnpbr/presença, que vocês têm que logar com a senha 21254, sessão SIG Farmaco. Não precisa ser agora, mas ao longo dessa apresentação e principalmente ao final, a gente pede que vocês se registrem. Ao final dessa apresentação, nós disponibilizaremos de novo esse slide para que todos possam ter essa informação. Então, no próximo, François, por favor. Então, eu gostaria de passar a palavra para os nossos palestrantes. Então, dentro da temática da farmacologia terapêutica experimental e Covid-19, nós teremos o professor François Noel, que é professor do Departamento de Farmacologia da UFRJ, ele é um membro da coordenação deste SIG Farmaco. Ele vai iniciar a apresentação dessa temática e seguido do professor Jaderson Lima, que foi professor do Departamento de Farmacologia também da UFRJ, diretor médico da Sanofi Aventis e foi um dos membros fundadores da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, do qual ele ainda é membro ativo e participativo. Então, eu passo a palavra aos dois, começando pelo professor François, já agradecendo aqui a disponibilidade e participação dos dois e me colocando aqui para depois, François, auxiliar na hora que a gente seguir para a sessão dos debates. Lembrando que esta sala está disponibilizada para nós, então os tempos que eu coloquei são tempos aproximados.
E aí, acho que a parte mais importante é lembrar a todos de novo que o chat está aberto, então qualquer comentário ou pergunta que vocês já vão encaminhando, porque os colegas de apoio vão estar anotando para que a gente possa ter uma sessão de discussão mais focada e melhor direcionada. Obrigada, François, obrigada, Jaderson, por estarem aqui. Eu passo a palavra, François. Obrigada por apresentar os slides. Obrigado, Maria-Cristina. Antes de tudo, eu queria lembrar ao pessoal que aqui no canto direito inferior, vocês podem ampliar a tela para que ela ocupe toda a tela do seu computador e assim melhor assistir à apresentação. Bom, essa apresentação é dividida em duas partes. Primeiro, nós vamos discutir o papel, o possível uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, um aspecto histórico e também o mecanismo de ação. O segundo ponto, nós discutiremos as alternativas farmacológicas disponíveis no Brasil e também apresentar alguns ensaios clínicos internacionais que estão em andamento. Então, primeiro ponto, hidroxicloroquina. Eu vou falar de uma revisão de 2007 que já propunha, na época, o uso da hidroxicloroquina para o combate de diferentes infecções do século XXI, entre as quais virose. Em segundo plano, nós vamos apresentar alguns dados que demonstram o efeito in vitro da hidroxicloroquina no tratamento, entre aspas, de células infectadas com SARS-CoV-2. Vamos apresentar a experiência clínica da China e da Coreia do Sul no tratamento do Covid-19, sempre focando cloroquina e hidroxicloroquina. Depois discutiremos um pouco o famoso trabalho do Grupo de Marseille, da França, o primeiro estudo clínico publicado com dados, e depois também alguns comentários sobre outros ensaios clínicos, para essa primeira parte. É interessante notar que o grupo do professor Didier Raoult, de Marseille, publicou essa revisão em 2007, já prevendo a possibilidade de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina como repurposing, né, para combater infecções tanto bacterianas, de fungos e de virose. Olha-se o conjunto de referências de vários laboratórios e aqui enfatizei a comprovação de algum efeito in vitro contra o vírus da HIV e do SARS-CoV-1. Como essa pessoa está sendo muito criticada na imprensa, é bom lembrar que é uma pessoa de altíssima produtividade na área, né, com factor H de 166, mais de 135 mil citações, dirigindo um laboratório de mais de 200 pessoas. Só para situar. Passando agora às evidências de algum efeito in vitro, né, começaremos com esse trabalho de um grupo chinês, publicado em 4 de fevereiro, onde eles estudaram o remdesivir, o análogo da adenosina, e a cloroquina in vitro, né, sobre células infectadas com o coronavírus dessa cepa de 19. E mostraram, resumindo muito rapidamente, que tinha um efeito, entre aspas, profilático, dificultando a entrada do vírus na célula, e também o efeito depois que a célula já tivesse sido apresentada ao vírus. Um segundo estudo, o segundo estudo, também do grupo chinês, publicado em 9 de março, né, é, de uma certa forma, uma prova de conceito. Então, esses autores, utilizando também essas células vero, fizeram uma infecção durante 2 horas com o vírus, lavando, e depois trataram por 24 e 48 horas com hidroxicloroquina. E o endpoint era a medição do vírus por RT-PCR no sobrenadante. E vocês podem ver boas curvas logo concentração e efeito, com a hidroxicloroquina tendo o IC50, então, de 1 micromolar, sendo mais potente do que a cloroquina. Interessantemente, nesse estudo, os autores também fizeram uma modelização farmacocinética populacional, onde eles propuseram que, na clínica, poderia-se usar uma dose de ataque de 2 vezes 400 mg no primeiro dia, seguida por mais 4 dias
administrando 200 miligramas 2 vezes ao dia. Interessante porque, na realidade, vocês verão depois que um esquema que mais ou menos está sendo utilizado, o preconizado. Então, tem uma base racional. O terceiro estudo é, de novo, um grupo chinês, publicado online em 18 de março de 2021, desculpa, eu botei 21, assim como o artigo anterior. De novo, uma prova de conceito, utilizando também essas mesmas células Vero, da CEP-E6, desse caso, pré-tratamento de 1 hora, depois infectando com o vírus, e, de novo, medido o RNA viral por PCR quantitativo no sobrenadante. Uma potência um pouco diferente, mas ainda elevada, um grau de seletividade razoável, e os autores discutem que essa substância seria facilmente passada do básico para a clínica, baseado na experiência anterior com essa substância, mostrando que concentrações da ordem 1 micromolar são facilmente alcançadas com dosagens terapêuticas. E lembrando que essa substância, cloroquina e hidroxicloroquina, tem uma larga distribuição para tecidos, entre outros pulmões. Ou seja, a concentração em loco pode ser maior do que a concentração detectada no plasma. Terceiro ponto, então, são os estudos clínicos, a experiência chinesa, né, praticamente. Então, esse trabalho publicado em 2021, tá? Sempre em 19/2, nós temos o relato de 15 estudos clínicos realizados na China, com mais de 100 pacientes, onde os autores não apresentaram dados, mas disseram que a cloroquina era superior por o controle do tratamento em diminuir a exacerbação da pneumonia. Em função dos diferentes estudos clínicos que foram registrados com a cloroquina na China, um grupo de especialistas da Comissão Nacional de Saúde da China incluiu, em 19 de fevereiro, o uso da cloroquina como uma das ferramentas terapêuticas a ser usada para o tratamento da Covid-19. Então, isso está oficialmente nos guidelines, a versão 6 da China, aqui 500 miligramas 2 vezes por dia. Então, o chinês e a Coreia do Sul também, com hidroxicloroquina, nesse caso, tiveram experiência e, em função das experiências, adotaram diretrizes oficiais. Bom, e agora aquele famoso estudo do grupo do professor Raoult em Marseille, né? Esse primeiro estudo clínico publicado com detalhes metodológicos e de resultados, em 20 de março, né? Onde o título é Hidroxicloroquina e azitromicina como tratamento da Covid-19, resultado de um ensaio clínico aberto, ou seja, não controlado, não randomizado. Então, eu vou começar pelas limitações, as críticas que apareceram muito rapidamente na imprensa, né, inclusive na França. Então, é um estudo aberto, não controlado, não randomizado, uma amostra muito pequena, oriundo de diferentes centros. Tem várias críticas em relação aos como foram feitos os controles, então as pessoas não tratadas, né? O fato de ter havido 6 dropout, ou seja, 6 pessoas inclusas no ensaio que saíram por diferentes razões e, portanto, não foi utilizado o famoso número necessário para tratamento, que estatisticamente é importante em ensaios clínicos. Naquele momento, a ausência de endpoint de longo termo. No caso, qual era o desfecho analisado? Através de um swab nasofaríngeo, eles mediam a presença de vírus por PCR. Eu acho que esse estudo, apesar das críticas, tem sua importância, e aqui estou reproduzindo uma frase no final do artigo dos próprios autores. Tá? Apesar das limitações, no contexto atual, ou seja, dessa pandemia, nós acreditamos que nossos resultados deveriam ser compartilhados com a comunidade científica. Então, isso acho que o grande passo importante, porque certamente sem esse trabalho não teria havido tanta repercussão e interesse em estudos clínicos muito melhor desenhados. Esse é o resultado mais importante que foi comentado muitas vezes de forma errônea, né? Então, nós temos aqui
o percentagem de pacientes que fora positivo naquele swab quanto à presença de vírus. Aqui a curva controle com 16 pacientes que tinha uma mistura de assintomáticos, de infecção do trato respiratório superior e inferior. Na curva em azul, nós temos as pessoas, 14 tratadas somente com hidroxicloroquina. E vocês podem ver que no sexto dia havia uma diminuição de em torno de 60% de positividade e, portanto, a priori, de capacidade de ser contagiosa. Interessantemente, tive 6 pacientes no grupo que apresentava já todos sintomáticos, foram também tratados, além da hidroxicloroquina, com azitromicina. E esses pacientes, depois de 5 dias, todos elas deixaram de ser soropositivo quanto à presença de vírus. E daí, várias más interpretações, dizendo que 100% de sucesso, etc, etc. Então, esses são os dados reais, né? Bom, agora, estou mostrando agora um segundo trabalho do mesmo grupo, que não está ainda publicado, está submetido, mas está disponível desde 27 de março na homepage do grupo do professor Raul, tá? Está sendo submetido e certamente vai ser aceito ainda mais no momento atual, que acreditamos que há uma certa pressa das revistas em colocar os dados na literatura. Então, aqui é um estudo observacional. Os desenhos, eles incorporaram 80 pacientes hospitalizados das dependências do centro de Marseille. A idade média era de 52 anos, uma grande variabilidade. Mais em torno de 60% tinha uma condição crônica aditiva, ou seja, uma situação de grupo de risco, e 54% tinha uma imagem de tomografia compatível com pneumonia. Então, mais da metade, ou a metade, tinha sinais de ter pneumonia quando entraram no estudo. Qual é o esquema terapêutico? Hidroxicloroquina, 3 vezes 200 mg durante 10 dias, que é um esquema que esse grupo já tem muita experiência em utilizar essa dosagem. Com azitromicina, 500 mg no primeiro dia e depois 250 mg por mais 4 dias. Os endpoints, desfecho, aspecto clínico geral, o PCR no swab, né, e o tempo de permanência na unidade. O resumo dos dados, 80% tiveram um desfecho muito favorável, somente 15% requerendo oxigênio, 4% tiveram que ir para a intensidade, né, o CTI, e 1% de morte. Em termos de contágio, né, da positividade do vírus no swab nasofaríngeo, enquanto na literatura a descrição de níveis elevados até 3 semanas, nesse caso, depois do 8º dia, praticamente não havia mais nenhum paciente com positividade, o que poderia talvez ser interpretado como, a partir desse momento, falta de contágio, né? O tempo de permanência nas dependências da unidade de infectologia lá daquele centro de Marseille foi de 4,5 dias, e em termos de eventos adversos, raros e menores. Bom, passando agora aos estudos, a experiência chinesa, né, que não devemos desperdiçar. Então, no preprint de 27 de março, né, nós tivemos, então, um estudo piloto de hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com o Covid-19. Então, é um estudo com resultados negativos, é importante dizer isso, né, para não também um viés de querer de resultados positivos, né? Então, somente 30 pacientes, eles não mostraram diferença significativa entre os 15 tratados com hidroxicloroquina, 400 mg por dia, durante 5 dias, em relação aos 15 controles. Há talvez uma ressalva que esses pacientes recebiam vários tratamentos. Então, teria que ter havido um add-on, ou seja, um efeito adicional importante para poder discriminar um efeito da hidroxicloroquina numa universo tão pequeno, né? Mas tem que mencionar os dados negativos também, evidentemente.
Bom, passando agora aos possíveis mecanismos de ação da hidroxicloroquina no caso do tratamento da Covid-19 e não mais da malária, do lúpus ou de outras afecções, até no tratamento experimental de diferentes tipos de tumores. Mais classicamente, aqui uma revisão muito interessante de março deste ano, porém uma revisão que visava o tratamento na reumatologia, né? Então não tem nenhum interesse nesse caso aqui em discutir o Covid-19, mas muitos dados bem interessantes. Então, ilustrando esse esquema aqui, muito didático, o primeiro mecanismo de ação a ser considerado, o mais clássico talvez, seria a interferência num processo de glucosilação do receptor da enzima conversor da angiotensina 2, o que dificultaria a entrada do vírus por interação através desses espinhos. Segundo, é um clássico efeito da cloroquina e hidroxicloroquina, que são bases de alcalinizar lisosoma e endosoma, o que dificultaria, respectivamente, a infecção pelo vírus e a replicação do vírus dentro dos endosomas. Outro mecanismo de ação proposto é uma alteração da interação do DNA, no caso aqui do RNA, com os receptores Toll-like e também com CGAS, diminuindo a expressão de citocina. De forma importante, e provavelmente a razão de ter aquele cytosine storm, ou seja, aquela tempestade de liberação de citocina, que em muitos casos seria fatal, né, é o fato que a cloroquina, por esses mecanismos intracelulares, seria capaz de diminuir a apresentação de autoantígenos e, portanto, de diminuir a ativação da célula T e, portanto, da produção de citocinas. Isso seria os mecanismos de ação, vamos dizer, mais clássicos apontados para o benefício possível dessa substância no tratamento da Covid-19. Mas eu vou falar de mais duas coisas que me parecem muito interessantes. Então, nesse trabalho aqui, foi demonstrado que a cloroquina in vitro, né, é um ionófilo do zinco. O zinco, sabemos, é uma substância que tem propriedade antiviral, a replicação do vírus, mas tem uma grande dificuldade ao zinco entrar dentro da célula. Então, nesse caso, a concentração intracelular de zinco é sempre muito baixa. Há uma demonstração clara in vitro do que a hidroxicloroquina é um ionófilo do zinco. Talvez seja uma base racional para o uso que alguns fazem de suplementação em zinco no tratamento do paciente com Covid-19. Outro aspecto que eu achei muito interessante, né, podia ter algo mais, né, esse trabalho, a revisão que eu já mencionei, menciona que a hidroxicloroquina, apesar de não ser um anticoagulante, tem efeito protetivo vascular, havendo uma demonstração, né, de prevenir, diminuir a possibilidade de eventos trombóticos. Isso é interessante porque numa webconferência que eu assisti, né, houve um relato, eu não me lembro se era para o pessoal do Albert Einstein ou da Rede D'Or, um dos dois, de que em comunicação com pesquisadores, com médicos italianos, foi reportado que 50% das mortes na Itália era devido a embolismo pulmonar e não a hipóxia. Esse dado não está sendo publicado, como eu falei, então repassar uma informação pessoal, mas juntando as duas coisas seria interessante, inclusive talvez para entender por que doenças cardiovasculares, como o diabetes, onde há uma alteração, comprometimento vascular, né, por que seria um fator de risco e não somente as pessoas que têm comprometimento brônquico, né? Então, achei muito interessante essa informação e certamente poderia gerar alguns estudos. Bom, terminada essa primeira parte, nós vamos agora discutir um pouco quais são as alternativas farmacológicas que nós temos no Brasil a curto prazo, ou seja, para hoje, para ontem, e depois falar um pouco dos ensaios clínicos internacionais que estão sendo realizados no momento. Bom, primeiro nós temos que ver quais são os fármacos daqueles mais discutidos que têm registro oficial no Brasil. Então, o sulfato de hidroxicloroquina tem registro sim na Anvisa
assim como em muitos lugares no mundo. Remdesivir, que é discutido, uma substância experimental, agonista adenosina, não tem registro nem no Brasil, nem no mundo, em lugar nenhum. Então, com certeza, isso não é uma resposta possível para os próximos meses. Lopinavir, e ritonavir, né, duas substâncias utilizadas para o tratamento da AIDS, o HIV, tem sim registro no mundo e no Brasil, onde tem essa disponibilidade no mercado. Favipiravir, uma substância também que tem registro no Japão, não tem registro no Brasil. Então, basicamente, a curtíssimo prazo, nós temos duas opções no Brasil. De novo, utilizando um paper recentemente publicado pelo grupo francês, do Didier Raoult, só para contextualizar, ele coloca que no momento nós precisamos de quê? Né? Nós precisamos para unmet medical need, ou seja, necessidade médica não atendida, que é o caso do Covid-19, pensar em repurposing, pensar em uso de substâncias que já estão no mercado, que já conhecemos. E no caso, a cloroquina, né, e a hidroxicloroquina são usados desde muito tempo, a cloroquina desde a Segunda Guerra Mundial. A hidroxicloroquina foi introduzida depois, aprovada pelo FDA, né? Da mesma, vocês podem ver que, na realidade, é somente a hidroxilação aqui que diferencia a cloroquina da hidroxicloroquina. As duas são 4 aminoquinolinas, mas a hidroxicloroquina pode ser usada em altas doses por longos períodos. Né? Tem pessoas que estão tomando por meses, com uma tolerância muito boa. Claro que nós temos que ter um certo cuidado com a prolongação do intervalo QT, portanto, possibilidade de arritmia cardíaca, sobretudo em pacientes cardíacos. Mas esse evento é relativamente raro. Preocupação, claro, com substâncias que podem inibir o citocromo P450 e, portanto, aumentar a concentração plasmática de hidroxicloroquina. Nesse trabalho interessante, um pouco antigo, mas estudando vários modelos animais, mostrou que a hidroxicloroquina, de fato, é 2 a 3 vezes menos tóxico do que a cloroquina. O que nos deixa parecer que a hidroxicloroquina seria uma opção melhor do que a cloroquina. Bom, outro aspecto importante é preço. Sabemos que o Brasil, né, tem limitações econômicas e eu fiz um pequeno cálculo para um tratamento padrão com sulfato de hidroxicloroquina, utilizando a tabela da Anvisa, o preço de fábrica, com certeza o governo conseguiria preços menores, comprando em grande quantidade, seria de R$ 14,60 para tratamento de uma pessoa. O valor é 23 vezes maior para o comprimido de lopinavir combinado com ritonavir. Bom, quais são as fontes de hidroxicloroquina no Brasil? No segmento privado, nós temos a Aspen, a Sanofi Aventis e a AMS, que tem um genérico. No público, Farmanguinhos é capaz de produzir não hidroxicloroquina, difosfato de cloroquina. Assim como o laboratório químico farmacêutico do Exército, ele só fabrica cloroquina. Eu acredito que seja também o difosfato. Não consegui apurar qual é o sal, mas eu tenho praticamente certeza que deve ser o difosfato também. Bom, houve uma enorme repercussão na mídia, né? Especialmente depois que o Trump apareceu, né, em 22 de março, né, quando ele disse publicamente, né, na televisão que o FDA tinha aprovado um fast track, ou seja, uma aprovação de um processo rápido da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Aqui nós temos Stefan Hahn, vamos dizer assim, presidente do FDA. Ele, logo depois, disse que isso não era bem assim, né, que havia necessidade de estudos clínicos, mas que, por enquanto, a hidroxicloroquina pode ser usado dentro do chamado uso compassivo, né, quando o médico utiliza numa situação na qual não há outra opção aprovada disponível e com o aceito do paciente. Tá? Depois, no Brasil, de uma certa forma, o Ministério da Saúde também teve uma atitude semelhante. Né? Bom,
O que eu pude depurar em 24 de março, né, no registro do ClinicalTrials.gov, um site muito famoso de registro de ensaios clínicos nos Estados Unidos, havia 128 ensaios clínicos para o Covid-19, alguns deles com tratamento farmacológico. 7 com hidroxicloroquina, 10 com lopinavir e ritonavir, 8 com remdesivir e outros também. Na OMS, né, na plataforma de registro de ensaios clínicos internacionais, no período de 23 de janeiro a 8 de março, né, houve registro de 382 ensaios clínicos, sendo 108 com tratamento farmacológico. Então, tem uma explosão, isso é muito bom, de ensaios clínicos, né, que poderia apurar de uma forma mais racional, mais correta, o potencial de eficácia desse fármaco e de outros, né? Nós focamos aqui na hidroxicloroquina pelas razões que eu já mencionei para o Brasil. Infelizmente, de uma certa forma, também enfatizando o interesse da hidroxicloroquina, apareceu no New England Journal of Medicine, de 18 de março, né, o primeiro resultado de ensaio clínico aberto, mas controlado, randomizado, com 200 pacientes hospitalizados para o Covid-19. E esse ensaio foi negativo, né? Não houve melhoria entre a curva controle e a curva tratada quanto ao desfecho clínico, e da mesma forma não houve diferença quanto à presença do vírus naquele swab nasofaríngeo. Então, isso deu um pouco de... resfriou um pouco o interesse, mas é um estudo, claro que nós temos que ter outros. Isso faz com que a opção para o Brasil de hidroxicloroquina parece mais ainda interessante. Alguns estudos clínicos que eu quis aqui apresentar. Então, aqui na Universidade de Minnesota, um dos primeiros que podemos observar, 17 de março, é um estudo com o target, né? Eles querem envolver 3.000 pacientes, randomizado, cego, duplo cego, com duas armas, então, dois braços, hidroxicloroquina, depois vou discutir essa dosagem, contra o placebo, então, com dois desfechos, um profilático, considera profilático, na realidade, tratando pacientes assintomáticos, né, mas que tem Covid-19, e outro terapêutico, onde já tem sintomas na entrada do ensaio. E aí vão avaliar hospitalização, morte, gravidade dos sintomas. O famoso ensaio Solidariedade, sponsorizado pela Organização Mundial da Saúde, foi então lançado em 20 de março. É um desenho experimental extremamente simples, não é cego, é um desenho experimental elaborado em 2 semanas, o que é extremamente raro, né? Normalmente esses desenhos são coisas bem estabelecidas com tempo, com muito cuidado, com discussão, mas a Organização Mundial da Saúde diz que ela tinha que colocar na balança o rigor científico, né, versus a necessidade de ter dados rápidos. Então, o chamado desenho adaptativo, com 4 braços, onde a qualquer momento podia haver uma reorientação dos doentes para um tratamento que aparentemente fosse melhor. Então, nesse caso, era o fato de usar cloroquina ou hidroxicloroquina, remdesivir, lopinavir, ritonavir, ou essa combinação junto com o interferon beta. Desfechos que são muito simples, tempo de permanência do paciente no hospital ou a morte, a duração no hospital e se o paciente necessitou aporte de oxigênio ou ventilação. Inicialmente, 10 países foram registrados como participantes e o Brasil entrou depois. O outro estudo importante é o Discovery, na França, junto com o INSERM, foi então lançado em 22 de março. É muito similar àquele da Organização Mundial da Saúde, com 2 diferenças. Dessa vez ele vai ser randomizado, que é muito melhor, e também não vai incluir cloroquina, mas somente hidroxicloroquina. A previsão é de que incorpora 3.200 pacientes, o que já é um número muito razoável, para ter dados mais confiáveis. Em 26 de março, eu verifiquei nessa base do governo brasileiro
onde, apesar de ter havido iniciativa para acelerar o registro de ensaios clínicos com o Covid-19, ainda não havia registro nenhum ensaio clínico nessa data de 26 de março, às 14 horas. Porém, vem a boa notícia, né, em 25 de março, de que haveria, então, um estudo nacional, multicêntrico, randomizado, controlado, então, controle das variáveis, e aberto, envolvendo, que irá envolver 30 centros. Quais são os centros iniciadores dessa iniciativa? Né? Albert Einstein, o Hospital do Coração, o Sírio-Libanês e a Rede Brasileira de Saúde Intensiva. Tem 3 estudos diferentes, um para pacientes assintomáticos ou leve, 2 para pacientes já com sintomas mais graves e 3 pessoas que já necessitam de intubação. Então, aqui é só uma demonstração. A AMS, então, a empresa brasileira genérico que fornece os medicamentos. Tá? Essa aqui é do segundo, então, o Covid-19 Brasil 2, né? Previsão de 440 pessoas, previsão do primeiro resultado em 30 de agosto, né? Com o uso de hidroxicloroquina e azitromicina. Perdão. Sim, perdão, me enrolei aqui. Desculpe. Bom, pergunta. Sulfato de hidroxicloroquina funciona ou não? Esperamos que sim. Porém, não sabemos, porque não temos evidência clínica segura. O que é isso? São os estudos clínicos controlados, randomizados, né, que o professor Jaderson vai poder depois discutir dentro da medicina baseada em evidência. Qual seria o esquema posológico? Haveria necessidade de uma dose de ataque? E quando tratar? Então, aqui eu mencionei 5 estudos. Primeiro estudo, que é o segundo estudo do grupo de Marseille, não utilizar a dose de ataque, mas 600 mg por dia em 3 doses de 200 mg, mais azitromicina durante 5 dias. Segundo estudo do hospital famoso do Massachusetts Hospital, uma dose de ataque de 2 vezes 400 mg, seguida de 400 mg por dia, no total de 5 dias, sem azitromicina. O Hospital da Universidade de Minnesota, não um estudo clínico, mas já eles estão empregando isso lá na clínica, dose de ataque até maior, e depois 600 mg por dia durante mais 4 dias. O Covid-19 Brasil não usa dose de ataque, vai usar 2 vezes 400 mg por dia durante 7 dias com azitromicina. E o estudo que eu mencionei do Sanofi com Inserm, dose de ataque de 3 vezes 400 mg no primeiro dia, depois 600 mg por dia em 3 doses durante 9 dias. Essas doses podem parecer elevadas e geram preocupação com o efeito adverso, mas é bom ter em mente que doses elevadas são usadas já na terapêutica até por meses para o tratamento de lúpus ou artrite. Uma dose comum é 400 mg por dia durante semanas e meses, e não 5, 7, 9 dias. Em estudo experimental contra diferentes tipos de câncer, já se usa até 1.200 mg por dia. É uma forma de relativizar essas doses que, por alguns, podem parecer elevadas. Desculpe, mais uma vez, eu cliquei errado. Dias atrás, no 27 de março, a Anvisa lançou essa nota informativa, né, onde, então, legaliza, de uma certa forma, o uso da cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves de Covid-19. Então, isso é importante chamar atenção, que no momento só é autorizado, recomendado, autorizado, diria, para depender de cada médico, né, para formas graves e até críticas, ou de difosfato de cloroquina,
ou de hidroxicloroquina. O esquema, não há de se surpreender, seria 2 vezes 400 miligramas, ou seja, uma dose de ataque no primeiro dia, seguido por mais 4 dias de 400 miligramas por dia. Tá? Então, isso me parece coerente em relação a todo o conhecimento que a gente tem até agora, que foi lembrado antes. Considerações. Verificar o eletrocardiograma para ver se o paciente, antes de tomar esse medicamento, não sofre já de uma arritmia cardíaca, para a questão do intervalo QT, e na presença de insuficiência renal ou insuficiência hepática grave, a reduzir a dose de cloroquina para 50%. Para terminar, então, deixamos aqui para o registro, né, o link de interesse do UFAR e também desse centro de Oxford, Center for Evidence-Based Medicine. Tá? E agora, então, estou terminando a minha apresentação e a Maria Cristina, então, vai dar a palavra ao professor Jaderson para que ele possa, em mais ou menos 10 minutos, como combinamos, fazer suas avaliações dessa apresentação, que ele já recebeu com antecedência, e também da experiência dele, né, no que diz respeito à medicina baseada em evidência. Professor François, pode deixar o seu penúltimo slide? Muito obrigada, François, pela excelente apresentação. Só um minutinho, eu gostaria só de registrar, então, que nós estamos com a nossa capacidade máxima aqui na sala, 75 pessoas, e no streaming nós já temos 35 indo para 36 pessoas, então, ou seja, estamos com uma audiência bastante robusta aqui na nossa sessão. E aí, professor Jaderson, então eu passo a palavra para a sua apresentação, já agradecendo novamente sua participação aqui. Meu bom dia a todos e meus renovados agradecimentos por essa oportunidade. Eu não tenho exatamente uma apresentação, eu gostaria de pedir ao professor François que deixasse em tela o penúltimo slide, onde tem aquela famosa pirâmide, onde se estratificam os níveis de evidência para isso. Muito obrigado. Bom, eu creio que essa apresentação, e aí tenho que, obviamente, parabenizar o professor François, ela esgota o tema para mostrar aonde estamos no momento, em termos da indicação da hidroxicloroquina, da cloroquina e dos outros medicamentos, né, ali citados pelo professor François, nesta pandemia, na epidemia pelo coronavírus. Né? E por que isso é muito importante? Porque não há indicação, nem em bula, nem em lugar nenhum que ofereça a segurança para se usar qualquer uma dessas drogas nas infecções graves, né, provocadas pelo coronavírus. Então, o que eu gostaria de dizer é que por que tem que usar o conceito de medicina baseada em evidência, que todos vocês conhecem, né, neste momento? Porque o que é medicina baseada em evidência, como nós sabemos? É uma ferramenta de tomada de decisão a bem do uso da melhor evidência disponível para se tratar o paciente em determinadas condições, que está englobada no julgamento clínico propriamente dito, ou seja, nesse caso aí, por exemplo, o professor François colocou bem, os casos graves, né? A evidência científica relevante, e nessa pirâmide que vocês verão, lá em cima tem as revisões sistemáticas e os estudos clínicos randômicos duplo cego como o topo da pirâmide, que é o nível de evidência que a gente conhece como 1, não é? E também a preferência e valores dos pacientes. Por que é importante a gente dizer isso agora? A gente pode dar um testamento a respeito disso, no sentido de dizer que se eu estou numa situação grave, num hospital internado, né, e o médico, através de julgamento clínico, pega a evidência que tem hoje, que está em nível 5 ou 6, e mostra para o paciente essa opção, o paciente pode dizer: eu quero tomar esse tratamento. E aí que vem a questão, quer dizer, todos os outros estudos em curso são, obviamente, aqueles estudos que a autoridade sanitária exige para registrar o produto
na indicação, eu reafirmo aqui o que o professor François já disse, não existe registro na indicação, portanto, existe responsabilidade civil e sanitária para quem usar nesta indicação da infecção pelo Covid. Né? Então, se o paciente disser eu quero usar, ou a família disser, se a pessoa está com alto risco de mortalidade, então nós temos que usar a regulamentação sanitária em vigor para, o professor François citou o termo, o uso compassivo, que é o uso de um medicamento experimental, não é? Que no caso está sendo reposicionado nos estudos clínicos atuais para ser indicado eventualmente na infecção por coronavírus. Não é? Então, eu vou usar essa regulamentação sanitária para... O paciente vai ter que ser informado sobre os riscos e benefícios existentes, ele ou seus familiares terão que consentir com isso, se ele não estiver já consentido por estar incluído num desses protocolos clínicos. Portanto, essa expressão hidroxicloroquina funciona? A gente espera que sim. Né? Até o momento, nós não temos evidências para fazer esta afirmativa, não é? E sequer podemos estabelecer corretamente qual seria o esquema posológico. Nós teríamos que usar, por exemplo, o protocolo que está sendo feito no MAS, no Massachusetts General Hospital, ou os outros que estão em curso aqui também no Brasil, para propor esta dose neste termo de consentimento livre esclarecido do uso compassivo de medicamentos. Eu volto a insistir. A revisão que o professor Raul fez e outros fizeram, ela propõe o reposicionamento do medicamento nesta indicação específica de infecção grave pelo coronavírus. Portanto, nenhum deles indicou o medicamento, o estudo dele é um estudo observacional, com evidência fraca, uma evidência indireta, que é a positividade PCR para suave nasal, e eles sabem disso, todos sabemos disso, porque a gente não pode, a gente entende o desespero das pessoas, mas até para o desespero tem uma solução, que é o uso compassivo do medicamento, com base nas evidências disponíveis, com base nos protocolos em curso, para que sejam informados os riscos e benefícios, que o esquema posológico que será utilizado será com base nos estudos autorizados pelos comitês de ética e pelas autoridades sanitárias, e que isso, então, permite que se faça a tomada de decisão através do julgamento clínico, usando a evidência disponível para atender à necessidade do paciente. Então, essa é a questão que eu gostaria de destacar sobre medicina baseada em evidência, que tem que ser usada, não só nessa, mas em todas as condições. Volto a insistir que o nível de evidência mais ruim, mais fraco que tem, é a opinião. Muitas pessoas estão dando opinião, né? Não que não seja uma evidência, a opinião de um especialista é uma opinião, mas é um nível de evidência baixo, né? Pequeno. Então, e por isso que a ciência caminhou, inclusive as autoridades sanitárias, exigindo que se façam essas revisões sistemáticas, esses estudos clínicos controlados, para que se possa, então, com segurança, estabelecer relação, risco, benefício do medicamento naquela indicação. A gente sabe todo que todos os medicamentos têm risco, e isso é a nossa responsabilidade, a responsabilidade do médico, a responsabilidade das autoridades sanitárias e dos pesquisadores, né, ao usar esse critério. Eu vou abrir, obviamente, para as perguntas, que eu acho que há muitas, e mais uma vez agradeço aí ao François, inclusive, por ter me enviado os slides antes, o que me fez ficar bastante confortável, né, para fazer o meu comentário. Muito obrigada, professor Jaderson. Eu acho que, para jogar para o debate, eu acho que esse é o ponto mais importante, né, dessa sessão. Nós estamos vivendo um boom de publicações, né, uma grande maioria, inclusive, de publicações que estão sendo liberadas online, sem peer review ainda. Eu acho que vou resgatar uma frase que o professor François falou durante a apresentação. Há um momento em que a sociedade científica, nós da comunidade
sociedade, né, os pesquisadores, os clínicos, é importante, sim, compartilhar informação e dividir informação. O problema é que isso está acontecendo agora, junto no momento em que as informações vão sendo publicadas, então, justamente esta sessão é uma sessão para fazer essa reflexão. Então, agradecendo ao trabalho do professor François, de ter feito essa compilação, né? Vários dos trabalhos aí, acredito já muito dessa audiência aqui já viu, mas acho que é trazer à baila agora as discussões e colocar. Então, o que nós podemos, como pesquisadores, educadores, né, levar para cada um depois fazer a sua reflexão própria, porque, com certeza, enquanto estamos falando, mais coisas estão sendo publicadas nesse momento, né? Então, vamos abrir ao debate. Eu acho que eu passo a palavra, então, para Paulo e Rose. Como é que vocês querem começar? Existe alguma pergunta mais prioritária para iniciar, ou vocês preferem que eu comece por aqui? Nós fizemos uma lista de questões, porque são muitas questões que estão vindo. Então, nós estamos fazendo por ordem de chegada, mas você está vendo? Se você quiser entrar com alguma questão prioritária, fica aberto para você. Eu acho que, ligando com o que o professor colocou, por último, eu vou começar aqui por uma que veio aqui da questão do Tiago, que veio pelo streaming. Ele coloca o seguinte, né? A questão da hidroxicloroquina, combinado ou não com outros medicamentos, no final das contas, pode ser uma grande aposta na solução contra o coronavírus? Eu acho que a grande parte do que se colocou agora no final é essa, qual seria a sinalização? Quer dizer, estamos no caminho de uma solução? Jadson, eu vou começar e depois você sempre temporize com uma forma um pouco mais cautelosa, né? Que é a característica. Eu pessoalmente, vejo algumas questões. Eu sou optimista, vai ser um viés, como diz já, ser uma opinião baseada no que foi lido. Uma preocupação que eu tenho é que muitos estudos vão ser feitos em cima de pacientes já relativamente graves. Por isso, eu parabenizo o Covid-19 da iniciativa brasileira, onde vão tratar pessoas assintomáticas. Por quê? Se os mecanismos de ação propostos são verdadeiros, né, quando houver a liberação de citocina, eu acho que já é tarde demais, não vai ter efeito. Então, tem que evitar, e parece que esse desencadeamento, em 24 horas, a pessoa piora muito rapidamente e vai para uma pneumonia devastadora, que seria em resposta a essa liberação intensa de citocina. Então, eu acredito que é importante termos atenção aos estudos que fazem uso nos pacientes assintomáticos, porque podemos nos beneficiar de evitar ou minimizar essa liberação de citocinas, também evitar, eventualmente, essa embolia pulmonar, nós vimos que seria também um dos mecanismos, e diminuir a replicação e, portanto, a carga viral. Então, eu acho que muito interesse nos estudos que também avalia não somente os casos graves, isso, a meu ver, é talvez uma limitação dessa nota da Anvisa, né, que não está, vamos dizer, legalizando, autorizando, né, o uso em pacientes com sintomas ainda pequenos, né. Eu acho que essa chave da questão é quando tratar também. O Jadson. Ok, professor François. Bom, veja, o doutor Luiz Fernando Correia, que nos acompanha aqui, é um dos que está na conferência, ele está no MIT, nos Estados Unidos, e ele acompanha muito de perto toda essa questão, e lá está dito que deixa eu ver se eu pego aqui a leitura do que ele escreveu, aprovou hidroxicloroquina e cloroquina para tratamento emergencial, mesmo sem pesquisa clínica, no hospital ou centro de tratamento. Então, veja, isso é para paciente hospitalizado, porque o fato de você ser hospitalizado não significa que você vai para a UTI nem vai fazer essa pneumonia grave. Isso aí é estratificado em grupos, né? Se nós soubéssemos isso é a pergunta, a resposta de $1 milhão, né? Se eu dissesse esse aqui vai complicar e vai ter pneumonia,
Seria muito mais fácil a gente estabelecer a coorte para fazer isso. Então, não é para usar o medicamento, é para uso hospitalar, não é? E aí, os protocolos certamente incluem os pacientes hospitalizados, e aí o uso compassivo também é para pacientes hospitalizados, porque se eu tenho um doente nas condições clínicas em que a gente está vendo ocorrer, né, caminhando para a gravidade, se eu coloco uma droga antes, um medicamento antes, em que eu não tenha a relação risco-benefício bem estabelecida, não é? Sobretudo nos casos mais leves, eu posso incorrer num problema ético e civil muito grave, né? Porque eu estou indicando um medicamento que não tem indicação num paciente cuja coorte não foi estudada, no fato seria para prevenir que o paciente fosse para a UTI ou que fosse para usar respirador ou não usar respirador. Então, tem esperança, todos nós temos que ter esperança, quem trabalha com pesquisa tem esperança, não é? Esperamos certamente, não só esperamos, como esses resultados sairão rapidamente, porque isso aumenta a nossa possibilidade de combate à doença imediatamente, mas com esquemas posológicos bem testados, bem determinados e com a relação risco-benefício muito bem estabelecida. Volto a dizer, o uso compassivo não é proibido. Tem que seguir a regulamentação sanitária. Certo. Eu acho que eu ligaria aqui com a pergunta que veio da Patrícia Martins, para falar só para a questão da associação, quer dizer, da azitromicina, antibiótico para controlar uma pneumonia viral, que acho que aí já estaria ligado aí dentro dessa questão do uso no hospital, né? Então, qual seria essa base mecanística? Bom, pelo que eu li, aparentemente seria para evitar uma infecção bacteriana secundária. Eu concordo com o professor François. Se eu não tenho a prova de que o antibiótico A ou B atua contra o vírus propriamente dito, é muito provável, não é quase que certo, que esses antibióticos estejam sendo usados para combater as infecções secundárias oportunistas, que são, né, extremamente importantes. Depois nós podemos disponibilizar uns links que tem algumas videoconferências do próprio SIG de alguns hospitais que estão disponibilizando encontros científicos e que em alguns desses vídeos eles explicam, né, os médicos diretamente envolvidos em tratamento, essas associações a gente pode disponibilizar. Rose e Paulo, vocês querem direcionar a pergunta agora? Tem uma pergunta aqui, a gente está selecionando porque tem muitas perguntas vindo, mas tem uma pergunta que é feita pelo Rafael Santana. Ele está perguntando se não seria mais provável que a hidroxicloroquina atuaria mais sobre os processos inflamatórios pulmonares e sistêmicos, e então melhorando os sintomas, do que mesmo diretamente sobre o vírus. Bom, de uma certa forma, acho que já respondemos, né? Eu acho que são dois níveis diferentes. Os estudos in vitro mostram que tem um efeito na penetração do vírus na célula, assim como na replicação. Mas também, claro, sobre a liberação de citocina. Então, eu acredito que pode ter atuação nesses dois níveis. Eu concordo com o professor. Eu só vou registrar aqui que na pergunta anterior, quem está logado é o professor Marco Antônio Martins, da UFRJ, da Fiocruz, e ele está lembrando que a azitromicina também também tem propriedades anti-inflamatórias relevantes. Então, acho que isso daí fica como dica para a gente associar ao nosso estudo também. Rose, Paulo, próxima. Aqui tem várias questões. Rose, você teria alguma para já colocar? Senão eu vou aqui na ordem. Tem a primeira pergunta, que foi da professora Regina. Dia zero, o AMO, o que é o AMO mesmo, gente?
Não, o que ela quer saber, a o dia zero é de internação? Não, é que é assim, é que depois ela pôs mais para frente, deixa eu já agilizar. A Regina Marques está perguntando se a questão da consideração do dia do tratamento é considerado do dia zero da internação, ou como que está sendo considerada essa fase da medida do paciente para começar a receber o tratamento. Bom, aí, pelo que eu vi, nem tudo está aberto para ter os detalhamentos, mas isso varia de protocolo a protocolo. Tem alguns, se não me engano, o Covid-19, ele considera que tem que ser, no máximo, 48 horas depois da internação. E aí, o tempo zero que é difícil a determinar. O que é tempo zero? É o tempo no qual foi detectado por PCR a presença do vírus, mas é claro que a gente não sabe se é o verdadeiro zero, né? Mas, então, cada protocolo, isso vamos ter uma grande variedade de protocolos. Então, depois, a questão vai ser de olhar o conjunto de estudos, de avaliar quais são as diferenças para tentar responder à pergunta se funciona ou não. Na realidade, são várias perguntas e vai ter várias respostas, né? E é evidente que a questão do protocolo é fundamental. A meu ver, justamente a questão de quando que começa o tratamento é um ponto-chave, né? E esse COVID-1, 2 e 3 brasileiro, né? Ele justamente avalia 3 níveis diferentes de gravidade do paciente a partir do momento do qual se começa o tratamento. Então, esse tipo de estudo que pode dar informação muito relevante para responder essa questão. Tem uma questão aqui em relação ao uso preventivo da cloroquina. Da cloroquina ou hidroxicloroquina, no caso que foi falado mais, né? Vem de Fortaleza, Ceará. Então, a pergunta seria também voltada, né, vamos dizer, do uso preventivo desses medicamentos, principalmente em relação aos profissionais de saúde. Eu acho que é uma opinião que querem de você. Bom, eu acredito que automedicação, claro, não pode existir. Dentro do hospital, aí haveria critério para saber quando começa. A partir de qual sintoma você começa a administrar ou não. Para o pessoal da saúde, claro que poderia eventualmente ter um esquema particular e, como sou pessoal da saúde, dentro do hospital, haveria todas as possibilidades de ter o controle. Então, todo mundo já faria antes o exame de eletrocardiograma, todos eles fariam uma prova de função renal e hepática, pelo menos para ver se não tem esses problemas, e aí, eventualmente, poderia fazer isso. Mas, então, a evidência é muito fraca ainda, muito mais fraca ainda. Nós temos evidência in vitro de células infectadas que foram retratadas, e, nesse caso, realmente, o vírus diminui a penetração do vírus dentro da célula. Mas isso é muito longe de uma evidência clínica, né? Já nada a acrescentar o que você disse. Não tem indicação sequer para tratamento, quanto mais para prevenção. E eu reitero a colocação feita pelo professor da Fiocruz quanto a hipóteses outras que até são testadas no estudo do RU e outros, com relação à eventual propriedade da azitromicina como um medicamento antiviral também, além das propriedades antibacterianas conhecidas. Novamente, a outra questão relacionada aí, feita pelo professor Rui Prediger. Ele pergunta se a pressão popular e governamental por um tratamento pode comprometer o desenho e a avaliação científica adequada desses trabalhos. Ô, Jaderson. Olha, eu coloquei os círculos que envolvem a tomada de decisão, medicina baseada em evidência, né? Então, o paciente, os valores do paciente, do ambiente, também são vetores que importam na tomada de decisão, não é? Em benefício dos pacientes, não para fins políticos, seria o fim da picada, né? Em benefício do paciente. E, com certeza, esse tipo de pressão
faz com que se possa ter mais uso compassivo. Agora, eu não acredito que se vá falsificar dado de protocolo para agradar A ou B. Isso seria inominável, na minha opinião. Eu queria complementar Próxima, Rose. que na realidade, podem ver que tem muitos estudos de diferentes países, de diferentes grupos. Então, nós teremos uma grande diversidade, certamente, de estudos que são idealizados, sem essa pressão, grupos que são independentes do poder, que seja lá dos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Então, essa diversidade de estudos, esse grande número de estudos que está ocorrendo é muito, muito interessante. Até para estratificar, separar bem essas coortes, né? O que foi testado, quando, onde, em que situação, vai aparecer esses pacientes, esse perfil demográfico, perfil de comorbidade, tudo isso vai aparecer para que se possa fazer revisão sistemática dos estudos e se gere nível de evidência de acordo com isso. Eu acho que essa pergunta responde o que foi colocado aqui pelo Rodrigo Henrique Costa, que fala justamente, né, que ele questiona por que alguns países preferem alguns regimes, né, de tratamento. Então, por exemplo, a dose de ataque, depois a dose manutenção em certos compostos e doses. E aí, por exemplo, o Brasil está tomando outras condutas, então são os mesmos compostos, mas, porém, com formas diferentes. Acho que isso, pela apresentação, ficou claro, né? As apostas. E aí, acho que com a sua resposta agora, é isso. Teria que estar vendo uma coisa que eu gostaria de trazer também aqui à baila, é essa demografia, né? Quer dizer, qual é a faixa etária desses pacientes, né? E a nossa estrutura no Brasil, que nós temos uma população com faixa etária diferente de países, por exemplo, como alguns da Europa, né? Vocês acham que essa parte também vai afetar a forma como esses protocolos vão estar sendo conduzidos? Haveria alguma forma, por exemplo, alguma indicação de que se então chegasse a algumas guias do que seria melhor em termos de tratamento? Eu volto a insistir na questão do julgamento clínico, que é um dos vetores da medicina baseada em evidência, né? Se há um julgamento clínico de que aquele paciente incorre maior risco, né, independente da sua faixa etária, porque ele está mostrando também que as pessoas com menos de 60 anos também são gravemente acometidas, isso pode e deve ser testado, não tem dúvida quanto a isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Uma outra pergunta que veio... Pode ir. Posso falar, Cris? Pode ir. Tá bom. Em relação a um sintoma que não é muito avaliado, que seria a perda do olfato. Isso foi feito pelo Alfredo Simas. Ele diz que esse parâmetro, ele ocorre, né? Essa perda de olfato, ele ocorre na COVID e que um tratamento agressivo para essa anosmia seria a suplementação de zinco, né? Considerando que a hidroxicloroquina ela é um ionóforo de zinco, o que vocês acham de avaliar esse parâmetro também durante os ensaios clínicos, né? Pré-clínicos ou clínicos? Eu acredito que... Pronto? Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Como existe um grande número de pessoas, de pacientes incluídos nos estudos clínicos, e um outro maior agora, provavelmente, estará incluído no uso compassivo, nós vamos ter dados suficientes, né, para também avaliar essa questão da alteração de olfato que os pacientes têm. Eu já vi alguns artigos, né, relato de caso, de paciente que começou com diarreia, né, outro com náusea sem diarreia, náusea e vômito sem diarreia. Então,
Então, todos esses extratos, não é? Populacionais, né? Todo esse perfil, né, clínico vai aparecer, né, claramente no compilado de dados desses estudos clínicos e do uso compassivo, para que se possa fazer uma revisão sistemática adotada. E alguns deles, certamente, o zinco deve estar sendo utilizado, eu não saberia precisar qual exatamente. Já tem médicos usando uma suplementação em zinco, né, em função do racional que eu mencionei. A questão é, para as pessoas idosas, os veganos, vegetarianos, podem ter níveis de zinco abaixo do normal, porque a principal fonte de zinco é na carne bovina, carne porcina, etc. Mas, além dessa questão de repente, a pessoa necessitar de um suplemento em zinco, né, tem alguns que defendem que justamente que uma administração de uma quantidade maior de zinco para seu papel antiviral, né? Nos estudos, evidentemente que cada vez que você quer adicionar alguma coisa, você está abrindo braços e necessitando de um número cada vez maior de pacientes para ter possibilidade de fazer estatística depois, né? Então, como o professor já falou, enquanto maior o número de pacientes no estudo e maior número de estudos, você pode avaliar diferentes coisas, né? A Itália fala de vitamina D, então não podemos começar a usar um monte de coisas que a gente não vai ter conclusão nenhuma, né? Então, seria interessante, em determinados protocolos, fazer com ou sem adição de zinco. Eu vou adicionar aqui uma pergunta que veio da sala de streaming. O Diego, ele é um estudante de medicina, e ele fala o seguinte: grande parte das opiniões, como o professor Jadson comentou, são baseados em pacientes que receberam o tratamento com a hidroxicloroquina, no caso, né, e sabiam que estavam recebendo tal medicamento. Tais resultados deveriam ser ignorados em pesquisas futuras pelo fato do paciente estar ciente de que está recebendo esse medicamento? Eu acho que é uma questão que talvez o comentário valeria dentro de uma conduta de pesquisa científica, né? Vocês gostariam de comentar? Pode falar, professor. Sim, eu pensei que o Gerson ia entrar, depois ele fala então. Claro que se você pode ter um efeito placebo importante, eu acho que a direção da pergunta é nesse sentido, né? Eu não diria que tem que ignorar, a gente não pode ignorar o que está feito, mas é claro que vai diminuir a importância desses dados quando a gente tiver esses ensaios clínicos controlados, randomizados, com 3.000 pacientes, aí você não vai dar muita atenção a esses estudos de 30 pacientes não controlados, não randomizados. Mas eles tiveram seu interesse em colocar em questão a possibilidade de um efeito, né? Mas depois, é claro que nós vamos nos concentrar nos estudos realizados conforme a medicina baseada em evidência demanda. E a gente nunca pode colocar de lado a possibilidade do efeito placebo, enfim, ou de um viés de seleção de pacientes, quem vai tomar, quem não vai tomar. Então, eu acho que a pergunta do aluno de medicina era provavelmente nesse sentido. Mas Jadson é melhor para responder esse tipo de questão. Obrigado, professor François. Bom, tem a questão que qualquer protocolo tem que ser, na sua previsão, um comitê de segurança cego que fica vendo os resultados, não sabendo quem está em qual grupo de tratamento. Então, se eu tenho um grupo controle, mesmo que não tenha placebo, né, comparativamente ao outro grupo tratado num desses esquemas terapêuticos, esses resultados estão sendo observados. E qualquer estudo dessa natureza ou em outros, ele tem que ter a previsão de ser interrompido por futilidade. Porque se a relação risco-benefício for negativa, você interrompe o estudo, porque o medicamento teste está fazendo mais mal do que bem ao paciente, né? Se for o contrário, se estiver fazendo mais bem do que mal, ele também é interrompido para dizer, não, então os outros pacientes também têm que ser tratados da mesma forma. O problema que acho que o professor François colocou e levantou é que a evolução clínica para os casos mais graves é tão rápida, né, que eu não sei nem se isso poderia ser feito
com essas características. Então, mas os protocolos têm que prever isso, né? Eu interrompo o estudo por futilidade, porque está se mostrando que o medicamento de teste é realmente benéfico, então a gente vai tratar todo mundo de acordo com esse esquema terapêutico. Rose, tem alguma pergunta? O tempo está se esgotando, né? Mas tem duas perguntas aqui. Uma do Rodrigo Henrique Costa, que ele fala que alguns países, quando vão fazer esses estudos, eles selecionam uma dose alta de ataque de hidroxicloroquina e depois uma dose menor durante o tratamento. Enquanto outros países, como o Brasil, eles usam a hidroxicloroquina associada a outros medicamentos. Então, ele pergunta qual seria a perspectiva melhor de tratamento ou de solução para isso? A resposta de 10 milhões de dólares, né, que a gente gostaria de ter, mas infelizmente todas as evidências que o professor François mostrou apontam sim para um racional farmacocinético, farmacodinâmico, de que você tem um esquema de dose que é uma extrapolação das curvas dose-resposta a partir do SC50, né, visto nessas curvas. Então, você extrapola com técnicas, metodologia PKPD, e aí você extrapola para o esquema posológico. É assim que se faz com qualquer medicamento. E complementando, então, faz todo sentido, a meu ver, uma dose de ataque, né, e depois uma dose menor de manutenção, né? Só lembrando que a gente pode estender essa sessão em até mais alguns minutos, porque a sala só está para nós, né? Então, podemos continuar nas rodadas de perguntas. Vocês têm mais alguma mais direta, Rose e Paulo? Pergunta aqui que foi encaminhada. Pressionando aqui. Tem uma pergunta que foi feita, agora vocês me desculpem, porque como são muitas, eu não consigo ver o nome da pessoa. Mas queriam que vocês comentarem sobre esse tratamento de uso que aí não é farmacológico, né? Mas a utilização de soros de pacientes que tiveram o Covid e que já se recuperaram para tratar pacientes graves com a doença. Bom, de novo, o Jas vai poder melhor responder, mas a priori, eu acho que na prática é muito complicado fazer isso, né? E isso seria para muito poucas pessoas, então eu não vejo isso de uma forma para a saúde pública como uma solução, não. Tem estudos sobre a utilização de plasma desses pacientes que se curaram, mas estão em curso, e tem esse aspecto mais pragmático que o professor François falou, que é a praticidade disso, né? Vocês verem a importância, alguém perguntou sobre quando há pressão política das autoridades, eu não me lembro agora o nome do ato, que foi a lei que foi utilizada lá nos Estados Unidos para que o presidente pudesse tomar medidas, não é? De convocar as empresas, com base nessa lei, talvez o Luciano possa me esclarecer aí, me escrevendo no chat, com base nessa lei, convocando as empresas para doar medicamento, doar material, né? É um ato de guerra, se não me engano, tem um negócio nesse sentido, né? E tanto é que depois que o FDA autorizou o uso compassivo em pacientes que não estão incluídos nos estudos clínicos, as doações das empresas, as doações de medicamentos para essas iniciativas, né, aumentou significativamente. Então, chama a atenção de todos por essa questão, que é de convocar a sociedade para se mobilizar no que ela puder, né, no que estiver ao alcance das pessoas, para que se possa mitigar, né, os efeitos dessa pandemia. Próxima, Rose. Paulo? Tá. Tem uma pergunta do Marco Lapa. Ele coloca que estudo publicado no dia 6 de março sugere o uso de cefarantina, selamectina
e mefloquina para o tratamento da Covid. Aí ele pergunta, temos esses medicamentos disponíveis no Brasil e alguma opinião específica sobre esses medicamentos? Bom, a mefloquina, eu acho que o que apareceu na mídia é que a Rússia estaria anunciando que desenvolveu um medicamento ativo, que é a mefloquina. A mefloquina é um antimalárico, né? Mas é uma quinolina também, mas não é 4-aminoquinolina. Não tem, pelo que eu saiba, nenhuma evidência baseada em que eles apontam a mefloquina. As outras substâncias terá que ver escrito, não sei exatamente quais são. Seria legal se depois essa pessoa pudesse passar a referência. Mas aquelas que nós listamos são aquelas que já têm evidências maiores, né? E que são, eu acho que não é o momento de partir agora para uma coisa nova. É tentar usar moléculas que podem ser usadas como repurposing, né? Próxima, Rose. Oi. Eu acho que a maioria das questões elas foram respondidas, né, de uma forma ou de outra. Tem algumas outras questões aqui que está difícil de selecionar questões que de uma forma ou de outra ainda não foram respondidas. Você está vendo alguma coisa, Paulo? Alguma outra questão? Tem uma questão, assim, a primeira questão aqui, uma das questões que é mais, saindo um pouquinho da hidroxicloroquina e da cloroquina, que é a pergunta da Natália Granzotto. Gostaria de saber qual a opinião dos palestrantes sobre a terapia de transfusão de plasma de pacientes recuperados, ou eventuais terapias com anticorpos derivados desses pacientes recuperados. Eu acho que a gente já acabou mais ou menos de responder, né? Eu acho isso uma tecnologia muito complicada, certamente não vai atender no momento crucial de uma epidemia de grande escala. Eu acho que a opção realmente é um medicamento no momento, me parece, né? Só aproveitando o gancho, a questão lá que também apareceu, vi no chat, se haveria possibilidade, né, de usar como controle pessoas assintomáticas, mas para as quais foi detectado o vírus, e aí um grupo tomaria profilaticamente, de uma certa forma, a hidroxicloroquina e outro grupo não tomaria um placebo. Isso, claro que é possível, né? Então temos que simplesmente colocar. Talvez o Covid-19 da rede brasileira seja mais ou menos dessa forma. Mas a gente não tem acesso ao detalhamento, né? Oficialmente não temos acesso ao detalhamento dos estudos para ver qual é exatamente o desenho. Mas isso me parece que já está sendo pensado. E, evidentemente, um aspecto muito importante. Porque, numa das perguntas que eu vi, o grupo francês, ele diz que, bom, como eles têm um viés pessoal de achar que realmente funciona, eles não se sentem eticamente na possibilidade de não tratar. Então, a opção chegou lá, tem Covid-19, trata. Tá? Mas, claro que agora podemos fazer estudo nesse sentido, né? Eu acho... O doutor Fernando Coelho estava aí nos Estados Unidos, que aqueles atos que eu mencionei que o presidente americano havia utilizado, o primeiro foi o Stafford Act, de 1988, dedicado para atender a desastres naturais. E o outro ato seria o Defense Product Act, que dá poderes ao presidente para ordenar que fábricas produzam esse ou outro produto. Quer dizer, tem esses elementos legais, né, para fazer valer a força da lei, para obrigar algumas instituições, fábricas, etc., a tomar determinadas medidas. Paulo, você tem uma pergunta? Sim, tem uma questão, uma pergunta aqui do José Wilson, da Universidade Federal do Amazonas, que ele fala o seguinte: gostaria de saber os comentários dos palestrantes sobre os possíveis efeitos da cloroquina, hidroxicloroquina, na contenção de linfopenia e elevação de marcadores inflamatórios, como a PCR e a citocina pró-inflamatória. Fatos estes que parecem estar associados à infecção para o novo coronavírus.
Eu acho que eu justaria isso com um comentário que foi mandado aqui pelo Rafael Santana, e que ele coloca justamente, né, a questão, pensando mecanisticamente, estou agora indo um pouquinho mais a fundo na célula, baseado no envolvimento dos Toll-like receptors, né, e sabendo que o tratamento de lúpus, artrite, envolve questões inflamatórias, então, essa questão da atuação da hidroxicloroquina, por exemplo, sobre o vírus e tal, não estaria mais sendo, o alvo não estaria sendo mais as próprias reações inflamatórias. E aí eu queria só ligar isso com um dos desfechos desses pacientes, que, pelo que os clínicos descrevem, é que, à medida que a doença avança, há um aumento exacerbado da citocina IL-6. E isso, inclusive, está ligando com o uso em alguns trials de anticorpos contra essa citocina, né? Então, eu acho que essas duas perguntas, meio que elas estão ligadas nessa, como é que seria, então, esse mecanismo, né, vinculado com a questão da sinalização inflamatória. Eu acho que, pode dizer que na apresentação, no mecanismo de ação, já tem apontado a ação a nível de receptor Toll-like, do CGRAS, ao nível das células apresentadoras de autoantígeno, tudo isso levando a uma diminuição da liberação de citocina. Então, com certeza, isso deve ser importante. Eu acho que também tem dados indicando que pode haver uma diminuição da carga viral ou da replicação, porque nós tem dados mostrando que altera a glicosilação do receptor no qual deve se fixar o vírus para poder penetrar. Sabidamente, a gente sabe, pelos estudos com malária, que o aumento, a alquinização de lisosoma e endosoma acontece com essa substância, e sabemos que a alteração do pH interfere na atividade das enzimas necessárias para a replicação do vírus. Então, eu acho que não há como não tem por que escolher uma mecanismo ou outra. Eu acho que pode ter um conjunto de ação. É claro que, dependendo do momento que você administra o fármaco, o vírus já está dentro da célula, você não vai impedir mais a entrada. A replicação já foi muito elevada, ou seja, não vai mais diminuir a replicação. Então, você tem uma escada de sinalização temporalmente importante, né? Tem uma pergunta aqui da Ana Cristina Batista Lino, que ela fala o seguinte: o acompanhamento de pacientes reumatológicos que já utilizam hidroxicloroquina e foram diagnosticados com Covid-19, poderia já dar uma previsão da evolução dessas doenças e o uso prévio, né, preventivo da hidroxicloroquina? Jadson. Se eu entendi corretamente a pergunta, ela se refere a quem já está tomando hidroxicloroquina para outras indicações, por exemplo, como doença reumática, não seria, não é, um objeto também de se observar para avaliar, por inferência indireta, né, se existe esse aspecto preventivo ou não. Essa parece que foi a pergunta, né? Isso, é o paciente reumático, que tem doença reumática, toma hidroxicloroquina e que agora apresenta o Covid. Então, já teria, vamos dizer, daria uma ideia de um possível efeito preventivo do medicamento. Eles teriam que ser incluídos num protocolo clínico com desfecho, né, caracterizado e bem definido, que é prevenção, né, da infecção pelo coronavírus, ou através de marcadores indiretos, que a gente chama de surrogate markers, né? A pessoa sobe é um marcador indireto. O que ele diz? Que a cloroquina é hidroxicloroquina, mas a azitromicina diminui a carga viral no nariz. Não tem. E mesmo assim, com as críticas que o professor François bem fez, é um estudo limitado, alguns pacientes saíram, né, a coorte é pequena, o tamanho mostral pequeno. Então, acho que, nesse momento, toda e qualquer contribuição para a melhor compreensão da doença e compreensão dos aspectos mecanísticos, né, que isso possa ter, quem tem a primeiro a ganhar com isso são os pacientes, somos nós todos, e segundo, certamente, a ciência e o restante das pessoas.
Ok. Rose, podemos então já ir fechando? Tem mais alguma coisa relevante ou a gente pode parar? Eu acho que eu posso ter perdido alguma pergunta aqui, eu peço desculpa a quem enviou, mas todas essas perguntas estão registradas e poderão ser acessadas pelos palestrantes, né? Então, eu acho que já pode ir encerrando, Cris. Ok. Eu gostaria de agradecer ao Luiz Fernando Correia, que entrou aqui, né, no nosso grupo, e pela contribuição que eu vi que ele fez aqui uma outra posicionamento. Como ele é comentarista de saúde, acho que essa é uma importante participação, porque esse grupo é para ser um grupo realmente multidisciplinar, né, e com vozes aqui para que a gente possa ver os problemas de diferentes, ou as questões, né, de diferentes pontos de vista. Então, já agradecendo a participação, eu gostaria de pontuar também que aqui o professor André Pupo, eu não sei se ele está conseguindo estar online ainda, acredito que sim, mas ele teve uma questão com o acesso, ele está pelo celular, e ele pediu para que eu agradecesse, em nome da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a esse espaço e a apresentação do professor François e do professor Jaderson. Então, eu acredito que, se os dois concordarem, a gente tem aqui como depois gravar todas os envios de chats que nós tivemos e talvez fazer uma lista, né, François? Acho que a gente poderia fazer isso, fazer uma lista de todos os questionamentos, porque até isso guia dúvidas e a gente pode incluir os links. Eu tinha preparado até uma página aqui com vários links de lugares bem legais, assim, com vídeos e informações que nesse momento que todo mundo está querendo rever a parte farmacológica e entender os trials clínicos, além dos slides do professor François, acreditamos que esses links possam ser importantes para que todos levem para suas próprias instituições e possam fomentar as suas próprias reuniões, né, e discussões da área. Os slides, François, nós podemos disponibilizar, né, porque está aqui na apresentação. Como o Tiago e o Felipe, que são os técnicos aqui da sessão, já pontuaram que, pelo volume de sessões que eles estão lidando, como a gravação vai demorar alguns dias para ficar disponível, nós podemos nos propor a deixar o arquivo na página você pode pôr, François, tá, você já colocou. Nesse slide que vocês estão vendo, em cima vocês têm um link, que é o link, porque o SIG Farmaco, ele tem uma aba dentro da página online da Sociedade Brasileira de Farmacologia, que é a SBEFT, e vocês podem acessar por esse link que vocês estão vendo aí, sbeft.org/br SIG Farmaco. E depois nós deixamos o PDF e mais esse outro material que a gente tem disponível para o acesso de todos. E vamos também pedir que aqueles que queiram continuar na discussão, encaminhar questões que a gente possa direcionar para a discussão, nós temos um e-mail, que é o sigfarmaco@gmail.com, e vamos ter o prazer de receber aí comentários ou posições, né, dos que estão participando aqui dessa sessão e que já não são do nosso próprio grupo SIG Farmaco. Agradecer, então, mais uma vez, professor François, professor Jadson, isso foi excelente, muito obrigada pela disponibilidade. Esse foi um material preparado aí na última semana, e gostaria, então, de migrar para a finalização. Aí na página, nesse slide que vocês estão vendo, essa é a nossa agenda do SIG Farmaco. Nós nos reunimos mensalmente, sempre na terceira quarta-feira de todo mês. Normalmente estamos, como eu falei, nas nossas salas de telemedicina, o Sinal de Brasília. Então, essas sessões acontecem estritamente entre 9 e 10h30 da manhã. Hoje nós estamos aqui no WebConf, então por isso que estamos tendo um pouquinho mais de liberdade com o horário, porque aqui não temos essa questão rígida com o horário, mas essa agenda nós vamos continuar dando sequência. Então a próxima vai ser no dia 15 de abril,
Ela vai estar disponível também lá no nosso link online, e vocês podem, então, acompanhar, e todos são muito bem-vindos. Enquanto tivermos nessa situação institucional de não poder estar presencialmente nas salas de telemedicina, as reuniões vão estar sendo realizadas aqui neste ambiente de web conference. Então, vocês têm a agenda que vai ficar online para vocês revisarem. No próximo, François, próximo slide. A partir de aquele mesmo, então dizer que essa agenda da web conference eu gostaria de registrar. Se eu não estou errada, não sei se o Tiago autorizou. Tá. Nós temos no total 110 participantes. Então, então nós usamos toda a sala e mais os demais no stream. Queremos realmente agradecer a todos os participantes. Perguntas ainda estão vindo, né? E vamos então responder. Uma coisa que a gente gostaria de colocar, cada um dos colegas que estão aqui, principalmente os coordenadores que estão institucionais em cada local aqui já do Grupo SIG, eu acho que essa sala de webconf, ela tá disponível para o nosso grupo, então nós podemos receber por e-mail, podemos ir conversando, porque caso algum colega tenha alguma temática ou alguma questão que ache que vale a pena a gente formalizar aqui uma reunião por esta ferramenta, nós podemos fazer. A única coisa que nós precisamos, se é uma reunião mais aberta, como essa que temos uma audiência maior, nós precisamos colocar dentro de uma agenda porque dentro dessa plataforma nós não podemos ultrapassar o número de dados que eles têm, né, o tráfego, vamos dizer assim, dentro da plataforma Root. Mas, então, estaremos recebendo, por favor, mandem por e-mail se tem sugestões. Acho que com as temáticas que nós discutimos hoje, várias delas têm várias perspectivas aqui para serem discutidas do ponto de vista da farmacologia. Então, estamos abertos a receber propostas e a agendar mais reuniões extraordinárias, se for esse o caso ou a intenção dos participantes. Então, estaremos discutindo isso. Para finalizar, lembrando, vocês estão vendo aí o slide, né? Lembrando que é uma tarefa extremamente importante até para registro e a devolutiva do grupo para o comitê organizador da Rede Root, da RNP, que a gente oficialize a nossa presença nesta plataforma online. Então, vocês têm que entrar aí no root.rnp.br, presença, e escolher o SIG Farmacologia Terapêutica, e aí vocês vão ter que colocar o e-mail de vocês e a senha. Então, a gente pede para que vocês façam esse registro de presença. Emiliano, você quer fechar? Emiliano, você quer fechar com algum comentário? Não, comentário, parabenizar a professor François, professor Jade, sua participação, a excelente apresentação, transmitir aqui os contatos que eu tenho recebido pela atividade, agradecer o acesso de todos que participaram online ou pelo stream. Eu acho que só isso. Não esqueça de registrar a presença, isso é muito importante. Eu acho que só isso, já foi tudo dito. Ok, então. Então, muito obrigada. Agradecer Tiago, Felipe, que estão aí no background, fazendo possível que essa sessão acontecesse, da equipe técnica. Agradecer Paulo, Rose, e agradecer mais uma vez Jaderson. Muito obrigada, e acho que a gente encerra.